meu síndico, minha amiga síndica, tudo bem com vocês? Energia positiva pra você, pro seu condomínio. Começando mais um do nosso Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios, meu jovem. Porque aqui, condomínio é papo popular. Escolha, cara, escolha a bondade, o amor, escolha conhecimento. Conhecimento é poder, amigo síndico. É sofrer menos, cara, acertar mais, é evoluir, ter mais tempo para festejar o carnaval, né, doutor Cláudio? Como é que vai ser seu carnaval? Vai ser bom? Espero que sim, tranquilidade no seu condomínio. Vem pra cá que o papo é maravilhoso aqui recebendo ele, ó. Tá bonitão hoje. Uma das maiores referências de direito condominial do Brasil. Tá lá no curso Síndico, Gestão de Patrimônio. Fera pra caramba, dando aula lá. Como é que tá, doutor Cláudio Viana? Na paz? Sobre segurança jurídica lá no curso, né? Tô aqui na Como paz. Como é que vai ser seu carnaval? Fala pra mim. Meu carnaval vai ser na paz. Sem sunga branca no condomínio, pra não dar problema, não, né? vai ser só com a família, tomando um solzinho, tomar um banho de piscina, trabalhar um pouco, né? Só na tranquilidade. E é isso aí, amigo síndico. Respira, senão você pira, com a minha amiga Gabriela da Face. Ela só trabalhou em condomínio a vida toda. Então ela já escolheu, já acostumou. O resto é tranquilidade. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá a senhorita? Tudo vai ótimo. Grande prazer estar com vocês novamente. Mandar um abraço ao seu esposo, como é que é o nome dele? Pedro. Pedro, melhor. E quando for descer a escada, segura o corrimão, meu jovem. É isso aí, ó. Meu amigo pode falar de segurança, né? Gente, corrimão muito importante para não cair. Isso aí, Pedrão. Aproveita o carnaval, melhor, meu jovem. E ele, o homem disruptivo das palavras novas do nosso programa, elevando o nosso nível. Nosso, o seu, de todo o universo condominial. Uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. E criador do método síndico, gestor de patrimônio. Ele que é disruptivo, tá de azulzinho hoje, a cor do mar. Meu amigo Diógenes! Olha só, cor do mar, vontade de ir pro mar, né? Vai! Você pode escolher. Não, brincadeira. Cara, a gente estava falando aí do método, né? E tá aqui a Gabriela, que tem umas aulas mais elogiadas de junto do Dr. Cláudio na metodologia. A gente tá muito feliz. E aprendendo, né? Todo dia a gente dá uma melhoradinha na plataforma, atende melhor um cliente, o cliente reclama dali, a gente aprende daqui, faz parte. É igual você aí, meu caro síndico, é igual você aí. Todos os dias tem uma novidade na sua gestão, só que lá no método está tudo estruturado, né? E a gente também tem as nossas dificuldades. É como a gente estava conversando aqui, aquilo que a gente não conseguiu ainda... Pontos a ser melhorado, aprendi na Pontos a ser melhorado. É justamente sobre isso, Thiago. É aquilo que a gente não resolveu ainda, aquilo que a gente não conquistou ainda, é exatamente o quanto a gente não sabe fazer ainda, né? Então, ou seja, quando você abrir o programa com conhecimento é poder e sabedoria é a prática. Você começa pequenininho e vai praticando. Funciona mais ou menos por aí. Compra o conhecimento, aplica sabedoria, sucesso é inevitável. E pode pular o carnaval. Pode pular o carnaval. Que quer ter uma vida mais tranquila? Você quer ter uma vida mais tranquila? Todo carnaval está organizado? Começa no carnaval agora. Mata esse carnaval se organizando, preparando tudo, projetando até o próximo carnaval você cumpre a meta. Então, Cruzeiro no Caribe, ó, já pensou? Que maravilha. Eu vou chegar nesse livro. Vamos lá então, ó, quem está nos assistindo aí, ó, pela RGF TV, seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo aqui do Universo Condominial, toda segunda-feira, 19h, 20h, pro Brasil e pro mundo, primeiro programa de condomínio em rede aberta do Brasil, meu jovem. Porque aqui condomínio é papo por lá, começando nosso plantão Tira Dúvida. Manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, doutor? Preparadíssimo. Todo mundo tá preparado aqui hoje, todo mundo quer pular o carnaval. Eu falei, cara, vamos fazer o programa aqui, depois vocês vão quando vocês quiserem. Então vamos lá, primeira pergunta, amiga Neuma. Eita, polêmica. Vamos lá, meu amigo Silas, você tá de Flamengo hoje, todo feliz. Vamos lá, ó. O título é Fralda e lenço umedecido em caixa de gordura. Pá, vamos lá. Meu Deus. Fui acusado de jogar fralda e lençol umedecido na caixa de gordura. Mas minha encanação nem passa esse material. Moro no primeiro andar. As proprietárias do térreo dizem que vão me processar. Como posso me defender desse absurdo, doutor? Qual o nome Esse do amigo? abuso? Minha amiga Neuma, tem uma questão. O ônus da prova é de quem alega, né? Então, dificilmente a pessoa vai poder comprovar que determinado objeto, né, uma fralda, um lenço, veio proveniente da sua unidade habitacional. Então, a pessoa pode até falar, mas provar no processo isso vai ser dificilmente. Então, você não tem que se defender antes, né? Você não tem que constituir as provas para falar que você está certo. É o contrário. A pessoa tem que mostrar que aquela situação ocorreu por sua conta, né? Então, fica tranquilo, né? Procura seu advogado de confiança, conversa um pouquinho que você vai ficar bastante preparado com relação a essa situação. E aí, Thiago? Não precisa sofrer por antecedência. Exato. A gente não tem que sofrer por aquilo que a gente não tem,
né, o controle, O problema né? nem existe então a gente ainda, vai né? estar... Existe o que aconteceu com a respira. caixa, né? Porque colocar fralda, o que mais colocou aí, Tian? Lenço umedecido. Lenço umedecido, olha só, cuidados com bumbum e destruição no patrimônio, né? Olha só que maravilha. Gente, eu Não, acredito isso na caixa que de hoje- gordura. Na caixa de gordura. Gordura. Como, né? Na caixa de gordura. Para quem não sabe muito direito, vamos falar sobre o que é isso? Caixa de gordura é o sistema que capta toda a sua gordura de cozinha. Cozinha, sabe? Cozinha, pia de lavar louça, toda a ligação do seu apartamento onde tem gordura, onde está previsto cozinhar alimentos, etc., ele vai para uma caixa de gordura. O resto, que é banheiro, ele vai para a caixa de esgoto, né? E também tem o shaftzinho de passagem lá do telhado, que faz águas fluviais. Então essas são as típicas caixas de passagem que a gente tem no condomínio. Esgoto, gordura, águas fluviais. Beleza? Cada uma tem uma forma de conexão dessas tubulações. Então vamos supor, o ralo do banheiro vai passar na caixa de gordura? Não, porque isso vai solidificar a soda, mais a gordura e tal, vai gerar uma matéria firme, né, que vai entupir essa região. Então isso é proibido por lei que essas redes se conectem. O que causa absurdo aí é a pessoa ter fralda de neném, pano umedecido na caixa de gordura. Que culinária foi essa? Que culinária foi essa? Como que isso foi passar lá? Não cabe os ralos da pia. Olha na pia do seu banheiro, vê se dá para passar uma fralda, vê se dá para passar um lenço umedecido. Não passa. Curioso. Mas, Não doutor, passa. Isso vem pelo vaso. E aí chega um alerta. Na denúncia do nosso amigo, na reclamação dele, ele tem que fazer uma verificação lá no condomínio para saber se não está tendo a conexão da caixa de esgoto com a caixa de gordura. Porque não pode. Vai gerar materiais que vai entupir a rede inteira. Então, primeiro ponto, né? É esdrúxulo, é esquisito, é diferente, é inusitado, tudo quanto é jeito. Você encontrar fralda na caixa de esgoto, de gordura. Se fosse na de esgoto, você entende que algum mal educado deu uma descarga no vaso, que jogou um lencinho que limpou a bunda do neném no vaso, etc. Mas na caixa de gordura, fica incógnito aí. Será que é isso mesmo? Segundo ponto, quando a gente vai para esgoto, esse tipo de situação gera grandes problemas nos condomínios. Por quê, Tiago? Porque sai da caixa do apartamento, vai para uma caixa maior, onde é a caixa do prédio, sai da caixa do prédio, vai para uma rede, que é a caixa que vai desagar na rua. Você imagina uma comunidade com esses maus hábitos estabelecidos para 40 apartamentos. Um por dia joga um objeto desse que você comentou aí na rede de esgoto. Em quantos dias você acha que o condomínio vai ter que desobstruir a rede principal? Automático, ele não vai aguentar 2 dias, porque seriam 40 apartamentos, seriam 80 fraldas, 80 lencinhos. Não tem tubulação de esgoto que vai superar isso daí. Até mesmo o papel higiênico, né? Não O é? sistema de esgoto brasileiro, ele não foi feito para suportar, assim como o papel higiênico exato. brasileiro, ele não foi feito para ser jogado dentro do vaso sanitário. É mais Assim, ou menos pra isso. mim, isso não é novidade. Infelizmente, né? As pessoas não têm o bom senso. O que me chamou a atenção aqui na pergunta da Neuma é: cuidado quando você for querer apontar o dedo. Porque acontece, quando tem essa mania, vou te processar, você é culpado. Muitas e muitas vezes não tem nada a ver. A gente percebe muito isso em barulho. Vende tal unidade. Quando vai ver, não tem nada a ver, vende outra unidade. É outro procedimento. Assim, gente, quando a gente for fazer uma atuação, atuar alguém, multar, notificar, tem que ter certeza. Vou contar uma coisa disso. Esse dia a pessoa me ligou: a unidade tá fazendo barulho. Eu falei: tem certeza? Absoluta. E eu lá com a minha expertise falei o quê? Fui entrar em contato primeiro para mediar, né? Sim. Ô, fulano tal, tudo bem? Você fez barulho? Eu falei: Thiago, eu não tô nem morando mais aí. O apartamento tá fechado. Assombrado. Falei: muito obrigado então. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Então, assim, quando você for fazer um tipo de acusação, que já é algo seríssimo, tem que ter certeza e tem que ter provas. Muitas vezes síndico não vai na pilha do morador, não. Porque às vezes pode meter o pé pela mão. Às vezes não é essa unidade. E outra coisa, você está num térreo, gente, do apartamento todo chega ali. Eu tenho uma situação no condomínio que quando foi construído, a encanação era muito fina. Então, você tem ideia, com borra de café que nem deveria ser jogado ali, ela entope. E quem sofre? O térreo. Porque toda a coluna chega lá. É o de cima? O que acontece? É o de cima? Não sei, porque aí não vai saber a origem, mas vai verificar a origem, existe né? um empilhamento aí na rede, Exatamente. né? Toda vez que você está lá no primeiro andar, você vai sofrer quando a rede tiver
uma enxurrada, que a caixa Vem de baixo pra cima. dependendo da pressão, ela vai chegar no pavimento. Primeiro atingiu porque o primeiro, né? o primeiro pavimento fica 3 metros de altura. É, né? Você vai de Olha, uma tem uns quadra que é para outra, térreo, você né? tem a diferença de 3 metros de altura. Se a rede sofrer um enchente, por exemplo, a pressão da água não vai escolher tubo para sair. Ela não sabe qual que está saindo, qual que está subindo. Ela vai aonde ela aguenta a pressão e pronto. Por isso que eu já vi situações no primeiro andar voltando, né? Sim, o volta apartamento muito, no primeiro andar principalmente volta sabe muito, por quê? né? Porque você que é síndico aí tenta fazer a manutenção por sua conta, você só resolve o problema. Mas deveria fazer uma limpeza das colunas verticais do condomínio a cada 2 anos. Que é a coluna vertical, não tem lá, tem o vaso aqui, desce, ele vem na principal, vai até o subsolo ou ao térreo e vai para o esgoto. Essa coluna pisométrica que vai do subsolo, primeiro andar, até o térreo, primeiro andar, esse trecho a gente chama de coluna vertical. Ela deve ser limpa, principalmente, como o Thiago falou, você tem um prédio com 5 pavimentos. Tudo vai... O quinto está limpíssimo, só deságua o banheiro do 5º andar. Que é a descida só? Que é a descida dele só. O quarto já deságua do 4º e do 5º. O terceiro, 5º, 4º e 3º. O segundo, 5º, 4º, 3º e 2º. O primeiro, todo mundo. E o térreo pega toda a descarga do prédio. Ainda tem para mandar adendo embora. que eu tô falando disso porque eu tô mexendo num condomínio, né? Tive que trocar a coluna de esgoto, de gordura, né? O uso do térreo tem uma questão ainda, que recebe a umidade do terreno. Tem esse agravante ainda, né? Então, assim, tem que ser manutenido e essa limpeza vertical o pessoal quase nunca faz. Eles querem sempre limpar as caixas e horizontal, porque entope. Mas a vertical ela é fundamental de ser, pelo menos a cada 2 anos é necessário que você limpe ali do térreo ou do subsolo até o primeiro andar. É lógico que tem que estudar o seu projeto, a sua edificação especificamente. Primeiro que eu queria que o pessoal entendesse que essas redes são totalmente desvinculadas. Não tem como você jogar um lenço de papel no vaso e ele sair na caixa de gordura. Se isso acontecer, a sua rede está interconectada. Então você tem que descobrir onde está isso e refazer a tubulação correta. Segundo, que a parte de esgoto ela não suporta o seu mau hábito do absorvente, da camisinha, do lenço, da fralda do neném. Ela não suporta isso, vai gerar constrangimento do condomínio inteiro. E você que acha que é esperto, que está fazendo isso, se deu bem, é o contrário. Todo mundo vai pagar essa taxa junto. No máximo você está forçando as pessoas a pagarem por um mau hábito que você tem. Então sai dessa realidade. Você veio para a comunidade para dar prejuízo? E faz assim, seu melhor Gabriel, lixo outra no coisa, lixo. acho que é bom a gente falar dar uma orientação pro síndico da Nilma aí, nesse caso trabalha com muito informativo, né? Exatamente. Eu acho que o síndico usa um pouco, né? Exatamente. A comunicação, aquela tecla que a gente sempre vem batendo. A comunicação no condomínio ela é fundamental. Às vezes, infelizmente, nós trabalhamos com cultura. Nós temos aqui em Brasília diversos empreendimentos novos que são de baixa renda e na sua grande massa são de pessoas em que vieram de cultura de moradia de casa, que não tem cultura de moradia de condomínio. Liberdade total, falta de manutenção. Exatamente, de cultura de condomínio. Então é muito importante o quê? É muito importante a comunicação, é muito importante, sim, fazer diversos comunicados, porque aquilo que é óbvio para mim, às vezes não é para você. Às vezes eu fui criada num contexto em que aquilo era muito bem difundido, normal, né? Era normal, exatamente. E para outras pessoas não tem aquela cultura. Então, sim, é importante, até o óbvio, ele é importante ser dito. Faça comunicados falando sobre descartes. Eu vejo muito falando sobre descartes de lixo, falando o que é importante, o que seria, no caso lixo seco e lixo orgânico. Mas talvez um comunicado informando o que pode ser jogado dentro de um vaso sanitário também é muito importante. Agora eu quero só chamar uma atenção aqui para algo que eu já vi ocorrer, não foi uma, não foi 2 e não foi 3 vezes em condomínios e que deu muito problema. A importância da RT e a importância de que a pessoa que preste um serviço para você, preste de fato o serviço que está descrito na RT. O que ocorre? Eu já vi, sim, ser ligado na tubulação de gordura, caixa de sabão. Isso aqui é mais prático. Caixa de sabão. É mais prático, né? Sabão, esgoto e gordura. Sabão, esgoto e gordura. O projeto arquitetônico lá de engenharia do condomínio veio o projeto com as suas caixas independentes. Só que, desculpa aí, o seu Zé lá da obra, ele para fazer algo mais fácil, mais em conta e mais barato, ele pegou e juntou as caixas. E talvez essa seja a resposta disso que ocorreu. Juntou-se as caixas. Aquilo que não foi descartado na sua
pia da cozinha, mas talvez o descarte do vaso sanitário tá indo junto com a pia da cozinha e sim, eu já vi isso E aí eu quero dar só uma dica, que eu já sofri muito com isso, né? Graças a Deus tem um tempinho que eu não acontece mais no condomínio. Parabéns. Aí a orientação, eu falo assim, por questão de entupir a primeira unidade, né? Top e volta. Fica uma orientação pra vocês. Quem me ensinou foi um cara que faz serviço. Gente, de vez em quando, não joga soda cáustica, pelo amor de Deus, porque ela faz petrificar a gordura. É pior. O que você faz? Água quente, vinagre e sal. De vez em quando você joga, que é melhor, limpa o cano. Então fica uma dica também. Água quente, vinagre e sal. Água quente, vinagre e sal. Melhor que a soda cáustica. Porque vai destrói limpando, a gordura. né? Vai limpando a gordura. Ótimo. Tem uns 2 anos que a gente começou a adotar isso lá no condomínio e nunca mais, graças a Deus. E outra coisa, cara, Aí, ó, borra de café, gente, joga no lixo, pelo amor de Deus. Um comunicado ótimo a ser feito. Olha só, senhor síndico, faça o comunicado instruindo os seus condôminos. Senhores condôminos, é de bom tom que uma vez ao mês você jogue água quente com sal e vinagre dentro da sua tubulação. Isso vai auxiliar o condomínio, bem como a sua unidade também, a não ter aquele local entupido. Um comunicado fácil, uma forma bacana de se instruir e fazer o convívio melhor para todos os condôminos. Isso aí, vamos, que a vida é prosperidade, que o estúdio tá próspero pra caramba. Botaram aqui um ar-condicionado aqui de avião agora, meu irmão. Vamos lá. Nemo, espero que tenha gostado. Nos ajuda aí, se inscreva, compartilha. Você que é síndico, você é do universo condominial, deixa um comentário. Vamos propagar o conhecimento. É bom pra todo mundo. A única forma de a gente evoluir é com conhecimento, meu jovem. E vamos que vamos. Preparado, doutor? Preparadíssimo. Mais uma polêmica. Tan. Que será? Ei, vamos lá, ó. O título é a minha amiga Andresa mandou lá o e-mail, mandou a pergunta pro inteligentecondominial@gmail. O título é Roubo no condomínio. Eita, quem será que roubou? Vamos lá. Ele fala assim: roubaram a bicicleta do meu filho dentro do condomínio e o mesmo não possui câmeras. O prejuízo é meu ou do condomínio? Quem tem que pagar a conta, meu jovem? Infelizmente, né, já é pacificada essa questão no Tribunal de Justiça do DF, no STJ. O condomínio não é responsável por roubos e furtos que ocorrem nas áreas comuns, desde que haja previsão na sua convenção condominial. Ou se for um espaço para isso, né? Também. Exatamente. E também a questão do bicicletário, né? Se rouba no bicicletário, houve alguma falha na prestação de serviço, ou o prestador de serviço falhou, né, naquela questão, ou facilitou a entrada do meliante, aí sim o condomínio é responsabilizado. Mas 90%, né? Eu já fiz mais de 20 defesas com relações que pessoas entram contra o condomínio pedindo ressarcimento de devolução da bicicleta, todas as pessoas perderam, infelizmente. Traz uma questão, né, uma sensação de justiça, porque as pessoas falam assim: eu pago o condomínio, pago a câmera, pago para ter o porteiro, e aí, vocês não vão reembolsar? Não, porque você já pensou quanto que seria o seguro do condomínio? O seguro ia ter que quantificar quantas bicicletas tem, quantos veículos tem, para poder segurar toda aquela questão. Mas aí tem uma questão, eu quero mandar um abraço para a amiga Lisiane. O programa foi um maior sucesso, inclusive trazendo depois aqui para outras situações, porque tem uma cobertura que chama-se roubo de bem de condomínio. Como é que é calculado isso? Você bota um valor X, pra você botar o valor total, porque não vai ser roubar tudo de uma vez. Você botar, por exemplo, 30 mil, 20 mil, e aí quando tem um sinistro, você vai lá, aciona aquele valor, né? Olha aí, fica a dica, né? Fica aí, ó, então, Lisiane. É bom ter esse seguro, né, Thiago? Gente, a gente estava comentando semana passada sobre seguro. O seguro dá para ajudar você. São coberturas baratas. É tipo 10, 20, 30 reais, que na hora que você precisar, vale a pena. E o que o doutor falou é importante. Aí entra o informativo, né? Cabe a gente também informar, gente, não é nossa responsabilidade. Não é uma responsabilidade nossa. Teve uma situação, né? Acho que foi uns 3, 4 anos atrás, tinha uma gangue aqui especializada em furtar residência dos chineses, né? Porque chinês do pessoal da feira dos importados. Por quê? Porque eles têm o costume de ter dinheiro vivo, ter questão de ouro, então as pessoas entravam muito nas unidades, onde as pessoas moravam, para poder pegar essas questões, né? Então a gente fez defesa, né? Que eles tentaram responsabilizar o condomínio, mas infelizmente, né, para um ou felizmente para o condomínio, não foi responsabilizado em reparar esse dano. Além de que, pelo que eu pude compreender no condomínio, não há um bicicletário. Essa bicicleta estava numa área comum. Sim. E em sua grande massa,
As Área convenções, comum é pra isso, né? as convenções de condomínio determinam que em garagem é apenas veículo automotor e nas áreas comuns não pode ser deixado nenhum objeto. Isso inclui bicicleta. Infelizmente ou felizmente, tudo depende do ponto de vista, bicicleta não é veículo automotor e não pode ficar numa garagem de condomínio, assim como também não pode ficar na área comum. Então, assim, independente de... O gesto, o ato já está errado. A área origem, comum né? do seu condomínio não é sua casa. Eu já vi. A primeira Vocês coisa. têm ideia? Ó, eu já Você- vi condomínio acabar com o bicicletário por causa dessas situações aqui, ó. Teve alguns roubos e eles entenderam que não tinha capacidade de oferecer a segurança De adequada, gerir, e foi votado em assembleia para acabar. Porque assim, qual que é o raciocínio do senso comum? Porque a gente é amplamente divulgado, né, na mídia assim, tive meu veículo furtado num shopping, num supermercado, numa feira, eu vou ser indenizado. Só que é uma diferença muito grande, né? Uma atividade comercial que é de um shopping, existe uma relação de consumo, né? Condomínio e condômino não existe uma relação de consumo. Ali vocês são coproprietários, ou seja, se o condomínio acabar sendo condenado, você também vai ter que pagar, porque vai ter que fazer uma taxa extra. Faz né? parte, né? Então é bem diferente a situação de uma empresa que exerce uma atividade comercial e de um condomínio. Então por isso que a justiça faz essa distinção. Bom demais, então sei que nosso plantão tira a dúvida aqui. Andrés, infelizmente, acho que o condomínio não vai poder pagar essa bicicleta, não. E acho que é furto, né? Roubo. É diferente também, né? Também tem isso, né? Vamos lá, então. Essa pergunta é muito boa. Porque eu amo o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é bom demais em condomínio. É a paz de condomínio, é a alegria do síndico, dos condôminos, é o grupo de WhatsApp. Eu acho que foi uma das melhores coisas que inventaram para condomínio. A coisa que existiu, que foi criado, foi o grupo de WhatsApp. Vamos lá, então. Foi divino. Então, o que você acha do grupo de WhatsApp do condomínio? Deixa o comentário aí. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Lembrando, estamos toda segunda-feira aqui na rede SPTV para falar do universo condominial. Que é essa paz, amor, tranquilidade, universo condominial. Vamos que vamos! Manda a pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Sueli, olha só. É pra ter ficado feliz, mas vamos lá. Exclusão do grupo não oficial do WhatsApp. O título. Aí ela fala: gostaria de um esclarecimento sobre grupo de WhatsApp do condomínio. Não sendo grupo oficial, criado por uma ex-síndica que não tem mais qualquer relação com o condomínio. Não é a proprietária, não é moradora, mas tem o grupo que gera fofocas prejudiciais à atual gestão. Inclusive se encontra em lugar incerto. Como fazer para acabar com esse grupo de fofocas? Algumas providências podem ser tomadas? Meu amigo doutor Cláudio Viana, e aí, como é que faz? Então, com relação ao grupo, né? Ainda a gente vive num país livre, né, onde que é liberada a liberdade de expressão, é liberada as pessoas criarem grupos que têm interesses comuns, né, para poder ter a existência desses grupos, né? Qual a limitação da fofoca? Fofocar pode fofocar, mas existe um limite legal da fofoca, né? Não pode ser uma calúnia, não pode ser uma difamação, não pode ser uma injúria, né? Uma ofensa, então, né? se você está participando desse grupo, ou então você tem informantes dentro desse grupo, então então você tá sabendo, né? Porque se o grupo é tão ruim, então não era nem pra você estar participando, é você sair. Mas se você sabe o que está sendo falado lá dentro, na beira do tem lago, alguém só te passando a polir, informação, né? Então você pode tomar as providências legais. Encerrar o grupo, nunca vi uma determinação judicial de encerrar o grupo, mas vi de responsabilizar o administrador pelas falas daqueles membros daqueles grupos. Se o administrador não age de forma contundente, ou não cria regras, ou não adverte de quem está infringindo as regras, né? E também pode responsabilizar a pessoa que está fazendo aquela fofoca que atinge a sua honra, te acusa de um crime, ou te deixa com uma má reputação naquela comunidade. Porém, instrução, não permaneça no grupo. Não permaneça. Ele não é oficial, ele não é o local. Não fique no grupo. Se você está num grupo do WhatsApp na intenção de ajudar a administrar o seu condomínio, eu vou te falar, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do grupo. Todos os profissionais estão aqui, ó. A Gabriela está Sai do grupo. Com 39 anos de idade, ela está com 42 de condomínio. A encarnação passada não existe essa questão de você achar que você vai dar conta de administrar um grupo de WhatsApp sendo síndico, onde você talvez não entenda, mas o Dr. Cláudio está aqui.
Você é o responsável pelo grupo, pela forma de tratamento, pela postagem, pelo que é dito ali que você não reprime ou não coíbe, e se for falado depois você tem que discutir, tem que chamar a pessoa, tem que conversar. Então qual é a instrução para o síndico, né? Lista de transmissão, debate sobre a comunicação oficial lá no e-mail ou no livro ou na administração. Sim. Ter informações registradas para você no e-mail é a melhor coisa do mundo. O e-mail você manda a qualquer hora, mas quem recebe responde na hora que está trabalhando. Quando ele responde, fica lá a data, a hora, o IP do computador. É uma fonte comprovável do diálogo. Segundo ponto, as pessoas falando, elas falam o que querem. Manda áudio de qualquer jeito, escreve mensagem rapidinha, são tomadas pelas emoções. Te traz problema. Porque na comunicação do condomínio você tem que olhar para o que você tem que fazer, qual a sua responsabilidade. E aí você pede as pessoas para escreverem. No e-mail elas escrevem, no livro elas escrevem. E olha que ainda quando escreve, está respirando, refletindo, pensando como eu vou falar melhor, né? Tem toda essa questão do autocuidado, mas elas também capricham no que elas estão escrevendo. Então elas deixam as emoções mais de lado. E na maioria das vezes, meu caro síndico, você vai estar administrando emoções alheias do que informações de verdade. Então o conselho é, sai do grupo do WhatsApp, aprende a usar o WhatsApp para criar lista de transmissão com todos os membros e também mande a mesma mensagem do WhatsApp no e-mail. Quem quiser reclamar com você, escreve e manda por lá. Aí você tira um tempinho e responde 1 a 1, beleza? Grupo de Zap, tira a sua concentração. Se tiver um grupo de WhatsApp no qual você é administrador, você pode até fazê-lo, porém você silencia para que apenas o administrador encaminhe informações. Isso. Por é que, similar a lista. Por que sair do grupo de WhatsApp? Porque a partir do momento que você está naquele grupo, as pessoas entendem que você está lendo todas as mensagens e que você está a par de todas as informações. Dou um exemplo. Tiago, morador, que quer auxiliar o condomínio, ele coloca lá no grupo, olha só, a lâmpada do meu andar, do 4º andar, queimou. Informação importante? Importante. Vai ajudar o síndico? Vai ajudar o síndico. Mas depois o outro vai falar do cocô do cachorro, o outro vai falar do filho que está estudando, o outro vai pedir informação sobre o diarista, aí o outro vai falar sobre o vizinho que está fazendo Flamengo, barulho, aí o outro vai falar sobre o gol do Flamengo, o outro está falando sobre a corrente de oração. E você tem que estar sabendo de tudo isso e tomar uma providência para cada um. Aí depois de tudo isso... Aí depois de tudo isso, o Tiago não trocou a lâmpada porque ele simplesmente não viu a informação, porque era tanta informação. E quem é ruim? O Tiago. Mas eu postei lá no grupo, você não viu porque você está de marcação comigo. Gente, então, saia do grupo. Gente, grupo de WhatsApp não foi feito para auxiliar o síndico. Gente, muito pelo contrário. Exatamente. Eu amo. Não é de Deus. Eu amo essa bancada porque todo mundo são lords, gentes, duqueses, né? Primeiro, Sueli, se você acha que aquele ambiente é um ambiente de fofoca, então você é uma fofoqueira. Por que você está num ambiente do qual você não concorda e permanece nele? Você acha, eu não fofoco, mas se você está no ambiente de fofoca, você também faz parte daquilo. É como se fosse a última opção da pessoa. Então é o seguinte, você está lá porque qual é o problema de grupo? Aumenta. É uma coisa desse tamanho e aumenta desse tamanho. E o que a Gabriela falou, eles acham que a gente tem a obrigação, em tempo real, que é assim, em tempo real, ver aquilo. E outra coisa, comunicação. Por que tem que ser fechado? Um dia eu faço a lista de transmissão, né? Por que só você fala? Porque aqui é uma comunicação. Quando eu abro, vai ter ruídos na comunicação. Sim. Ele vai perder o objetivo. Então, cara, vamos ter clareza. Não é um diálogo, e né? você, outra coisa importante, cuidado. É uma transmissão de informações. Cuidado que você coloca no grupo. Eu já tive situação de falar com uma pessoa no PV e a pessoa colocar no grupo dos moradores. Eu falei, cuidado, eu não autorizei você divulgar essa informação lá. Por quê? Está sendo distorcida. Você não está tendo outra versão. Então vamos ter muito cuidado do que é falado, a forma que é falado e com quem a gente está falando. Porque às vezes é uma coisa tão simples, às vezes eu falo esse final de semana, quando você passou comigo, uma pessoa entrou no condomínio e teve aquele alarme, botou no grupo. O cara tá no condomínio, não sei o quê. Quando foi ficar nas câmeras, o cara simplesmente entrou, esperou a pessoa entrar, tá certo que ele entrou junto com uma pessoa. Mas era o quê? Era uma visita, um irmão do morador que tinha problema mental. Então assim, vamos buscar primeiro ter essa informação para depois a gente conversar. Qual é a origem? Porque hoje tá assim, primeiro eu bato, depois eu pergunto. Vamos buscar compreender, não vai jogando no grupo de qualquer jeito não, gente. Porque é outra coisa. Aí as pessoas, por que você não divulgou as imagens então? Eu falei, é LGPD.
proteção de leite. Não posso ficar divulgando a imagem das pessoas. Então vamos Que ter propósito. muito cuidado. Hoje não tem mais só essa questão da imagem, tem que saber o propósito da utilização da imagem. Ó, meu caro Cíntia, você que está aí escutando, eu vou pegar esse gatilho do Thiago aqui e vou te explicar perto do advogado e do administrativo. Presta atenção. O propósito da divulgação da imagem vai te trazer cobertura ou responsabilidade. Se você divulga uma imagem com o propósito de solucionar um conflito, identificar um crime, proteger o condomínio, você vai fazer para quem, quando e onde. E o porquê, né? E o porquê. Né? O propósito é de proteger alguém, uma imagem de segurança, etc. Se você divulga uma imagem, mesmo que sem querer, sobre qualquer outro pretexto, como administrador, você está passivo de uma responsabilidade civil. E outra coisa, se você Cuidado. botar aí, ó, agora não é Google, mas na IA, bota na IA aí, você vai encontrar várias condenações de administradores de grupo. Porque se você criar o grupo, você é o responsável, lembre disso. Exatamente. Ah, eu sou o morador, criou o grupo. O que acontecer ali, você também é responsável. Igual aqui minha amiga Sueli. Ah, mas eu não sou fofoqueira. Então porque você tá no grupo de fofoqueiro. Sai fora disso aí. Se não te pertence. Escolhe não ficar nesse grupo de pessoas, né, doutor? É uma E escolha. olha só, gente, que grupo de Comporte-se. WhatsApp pode ser uma perca de tempo. Porque o síndico... Pode ser não, é, doutor. Se você é síndico, você tem que prestar contas aos Então, ele tá condôminos, aqui. né? Os interesses, os assuntos do condomínio pertencem a quem? É de interesse de quem? Dos condôminos. Porque no grupo de WhatsApp você não sabe quem é condômino, quem não é. É. Quem é inquilino, quem não é. Quem morava lá deixou de morar. Ou então vira uma bagunça, né? E uma experiência minha pessoal, eu moro no condomínio há 4 anos, né? Há 3 anos eu não participava de um grupo de WhatsApp. Nesse 2024 tive a infelicidade de entrar no grupo de WhatsApp. Porque eu tive uma percepção totalmente diferente. Quando eu não estava participando do grupo, a minha vida era bem mais tranquila. Depois que eu entrei nesse grupo, eu falei, caramba, que Tanto inferno. de problema que esse inferno povo que tem, é. né, cara? Tanto de problema que tem. Até pessoas que eu conversava no dia a dia, são Virou pessoas. Não, tão gente boa, mas pareciam outras pessoas no grupo de WhatsApp. Não, gente, as nem pessoas no reconhecia. grupo de WhatsApp, os olhos crescem, os dentes crescem. Pois é, eu assim, ó. falei, A pessoa as fica, garras, né, as as garras, as pessoas mudam. Sabe o que eu fiz? Saí do Tá grupo. doido? Parece que tem um ódio, né? Tem Um ódio, ódio. Não, e a toma Melissa, já conta. viu que no grupo do WhatsApp muitas vezes tem uma milícia? Esses dias eu tenho um grupo. Melissa? Nós temos, ela tem a milícia fiscal. A milícia, eu tenho um né? grupo Milícia. de engenharia De que tem Melissa. síndicos do Brasil inteiro. Se você não está no grupo, quiser entrar ainda, 61996989009. Lá não entra todo mundo, você tem que mandar uma mensagem para mim para entrar ou alguém tem que te indicar. Por que isso? Porque a gente quer pessoas que pensam ali no universo do condomínio com o interesse de conhecimento e network. E muitas vezes vai pessoas que querem vender e querem fazer outras coisas, querem envolver a parte política. Não é o propósito, né? Então, o que a gente tem que entender? Existe uma transformação social muito grande. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Aí fala, mas o WhatsApp já tem 10 anos. Tem 10 anos que o WhatsApp existe, mas não tem 10 anos que você sabe usar o WhatsApp como você acha que sabe. Nem você... A gente estuda o WhatsApp todo dia como ferramenta de comunicação e tem coisa nova. É uma plataforma tecnológica. E aqui é o que acontece, Thiago? Você já viu que nosso país é um dos mais ansiosos do mundo? Tem Sério? mais índice de ansiedade do não. mundo. Né? Cheio de Ansiedade, praia, tal. acima de Tá bom, tudo, então. lá no final Vamos da linha, pra próxima aí, pergunta. ele é um Não é ansioso, não. medo. Vamos pra próxima pergunta. Ele é um medo. E esse medo vem do tanto de informações que está chegando para a nossa geração, inclusive. Toda hora é informação nova, toda hora é condição nova. Tem que pensar rápido, tem que agir. E o síndico não pode agir à margem da lei. Ele não pode deixar passar um comentário de ofensa. Ele não pode perceber a omissão. Então, no meu grupo mesmo, tem a Melícia. Esses dias fizeram um comentário de uma síndica e tudo, que um rapaz entrou no grupo, falou umas coisas lá. Era 11h40 da noite, as pessoas estavam me ligando. Você não viu, não? O que falaram no grupo? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu Falaram no no grupo? Senhor, deixa eu olhar. Aí um conselheiro postou um negócio no grupo, que algumas pessoas conhecem a síndica e se ofenderam, chegou na síndica, a própria síndica me mandou mensagem. 11h40 da noite. Olha só, Cria grupo. normalmente eu olho o grupo lá às 7 horas da manhã para responder e etc. E eu não sei aonde que vai cair a bomba atômica do comentário que foi feito. Você entendeu? Nem você Mas fez a comentário, perspectiva das pessoas é urgente. Como o telefone tocou, eu peguei, olhei lá no grupo as mensagens que tinha, apaguei a mensagem que estava lá. E no outro dia eu fui falar com as pessoas. Eu não ia mandar mensagem no privado de ninguém 11 horas da noite. Mas por que eu estou contando esse caso? Para você, síndico, que está do outro lado, entender talvez uma visão que você não tem. Porque você pode ser educado, polido, fez o grupo com toda boa intenção. Mas não é assim que funciona para a maioria das pessoas. Elas realmente têm a noção de que
Se o grupo é seu e alguém postou um comentário lá meia-noite, 10 horas da noite, você está vendo de imediato. E às vezes aquele comentário ele é altamente ofensivo, perigoso, ofende. E a pessoa está lá no grupo, ou tem alguém dela que está lá. E vão procurar você como administrador para saber por que você permitiu essa ofensa, por que você não fez nada. Por isso que a gente está orientando para você que não é para você estar em grupo para administrar condomínio. É para você estar em um grupo que você só fala, comunica. Ou você solta um aviso, a partir do horário tal, estaremos aqui disponíveis para debater a situação XY do condomínio. E outra coisa, eu acho que deve usar essa nomenclatura grupo. O cara já acha assim, mas o grupo só você fala. Usa. Eu costumo falar, é uma lista de transmissão aqui. É uma lista de transmissão, mas aí tem duas formas de você fazer, né? Você faz ela criando uma lista de transmissão e dando nome para essa lista, cadastrando todo mundo, ou você cria um grupo, insere as pessoas e fecha a comunicação do grupo. Então a orientação que eu dou para o síndico é, você quer ter um grupo? Ótimo. Quer escutar as pessoas? Ótimo. Coloque os horários e os assuntos, faça enquetes e estimule as pessoas a responderem. Aí você está administrando. Sabe por quê? Porque você já é responsável por aquilo ali de todo jeito. Então a forma de fazer sendo bem feita, você está no controle. Se você deixar aberto, você perdeu o controle e você continua sendo responsável. Então, se é para você ser responsável, que você tenha o controle. É o básico. Quer criar um grupo WhatsApp? Cria, meu irmão. Desiste. Boa sorte. Se vira. Desiste. Procura uma benzedeira, benze ali. Desiste. Lengua Contrata um incêndio. psiquiatra. Toma um Desiste. chazinho. Respira, senão você vai pirar pra caramba, velho. Não, esse dia o cara falou assim: tu viu lá no grupo? Eu falei, não. Sério, tu vai ver? Não. Mas esse cara tá Grupo com 10 anos de carreira. verdade. Tá? Esse cara tá com Grupo 10 WhatsApp, anos de carreira. você olha assim e fala assim, ó. Mas Vai você com 6 meses de Mas sindicatura fazer isso. mesmo assim, a gente ainda cai em umas ainda que não tem Cai, jeito. Faz parte, cara. Eu mole. Mas sim, acho que a gente tá falando que, gente, evite o máximo. Outra coisa, até você, morador, evite participar. É igual, eu tô brincando aqui com a minha amiga aqui, mas a Sueli, mas se você tá vendo que aquele ambiente, não é um ambiente que tá criando algo positivo, não tá sendo algo que vai construir algo de melhor para o condomínio. Para quem participar? Participa da assembleia. É melhor. É Melhor ainda. melhor. Vai pra Procura, Assembleia, é melhor ainda, procura o síndico, marca o horário e conversa com ele, alinha com ele. Porque assim, o grupo exato também assim, é os machão, seu machão. Aí na hora de lá não vai lá conversar com a pessoa. Pelo que eu vejo, os que falam no grupo de WhatsApp são as pessoas que não vão na Assembleia. Maioria. Exatamente. 99%. Reclama no grupo de WhatsApp e no momento de se fazer ouvido ou de expressar suas emoções não está lá. Que é a Assembleia de Condomínio, que é o único Não vão. local que se resolve de fato. Aí quando acaba a Assembleia, pergunta, e aí, o que aconteceu? Não, aí vai pro Aí que grupo. ele dá pitaco. Aí vai pro Eu não grupo aceitei a pra decisão. descer o pau, porque ele não sabe o que ocorreu, não esteve lá pra escutar o fato da resolução. Exatamente. E aí? E Sai aí? do grupo! E vem pra cá pro Inteligência Condominial, Revolta Condomínio. Porque aqui não é grupo não, aqui tem muita informação que vai ajudar você, meu jovem, a se desenvolver na gestão condominial. Quem tá no YouTube, pô, nos ajuda, cara. Deixa seu comentário aí, fala de onde você é, dá seu like aí. E você tá na Rede SPTV, fica conosco, né? Tem muita coisa boa no nosso programa aqui, nosso plantão Tira Dúvida aqui, com essas férias aqui do universo condominial. Vamos lá, eu falei pra você que hoje não tem polêmica, né? Vamos pra Coisa próxima? boa aí, vamos? Vamos pra próxima? Vamos lá. Tá preparado? Preparadíssimo. Sempre. Vamos lá. Então, ó, próxima pergunta, amiga Sandra. Sandra. E a pergunta, o título é: tem como impedir uma procuração pública de morador que não seja proprietário? Ela descreve: teremos uma assembleia de eleição daqui uns dias no condomínio. E tem um morador que não é proprietário, quer se candidatar com uma procuração pública. Podemos aceitar? Doutor Cláudio Viana. Primeiro explique o que é uma procuração pública. Não, deve aceitar, né? O instrumento de procuração pública é aquela registrada em cartório. Ou seja, a partir do momento que você vai num cartório e registra uma procuração, você não está dando publicidade apenas para o condomínio, você está dando publicidade para o Brasil todo. Todo o território nacional vai estar ciente que determinada pessoa tem poderes para representar e tem inúmeros poderes que está lá. Então você não pode proibir, não deve proibir. Por quê? Porque isso é um instrumento legal, tem previsão no Código Civil, isso é um direito de qualquer cidadão de ser representado em Por qualquer órgão, né? A Assembleia é um órgão, pode ser um órgão privado ou um órgão público. Gabriel, você tem muitos de condomínio, o que você pensa sobre isso? Essa questão das procurações, que é sempre polêmica, né? Nas assembleias. As procurações, elas são muito importantes porque qualquer pessoa pode se fazer representar por uma procuração. Agora, eu acho que seria bacana que as pessoas alterassem a convenção ou fizessem uma assembleia específica com coro específico para diminuir a quantidade de procurações por procurador.
porque agora é o ponto de vista da Gabriela, não é da administradora no qual eu represento, o ponto de vista da Gabriela. Às vezes a gente vai para assembleias em que lá tem 5 pessoas e 50 procurações. E aquela pessoa que porta 50 procurações, ela já está... Eu sei que ela está se fazendo representar por aquelas outras 50 pessoas. Porém, ela sozinha decide a vida condominial. Sim, ela manda, né? Ela manda. Sozinha ela decide a vida condominial. Então, eu acho que é interessante aqueles condomínios em que diminuem a quantidade de procuração. Um exemplo é o Cláudio, é morador do condomínio X, ele pode sim fazer representar 1, 2 pessoas em assembleia e não uma única pessoa representar 50 e já sozinha fazer toda a regra do jogo. Aí vem uma perguntinha aqui que vem na minha mente. Primeira coisa, pessoal, importante, tá? Quando tem regras na convenção, quando você fizer o edital, você tem que informar aquelas regras. Que eu já tive, participar, por exemplo, 48 horas tem que levar a procuração, tem que ser registrado para averiguar. Então você tem que ser informado também no edital, que aquilo pode ser anulado posteriormente, né? Tem como, por exemplo, doutor, a pessoa criar uma assembleia para determinar essa regra ou não pode? Porque se na convenção tiver uma regra diferente, como é que funciona isso? Não, a questão da assembleia é a questão da hierarquia. Vamos supor, se você decide algo na assembleia é porque não tem previsão na sua convenção, no seu regimento interno. Então, se você utiliza da decisão da assembleia para estabelecer um regramento com aquela questão. Então, é importante ter esse regramento sim, né? Eu concordo com relação dessa limitação de procurações de forma bem específica para evitar o quê? O abuso de direito. É um direito você ter procuração, mas você não pode estar abusando desse direito. Existem jurisprudências com relação que colocam essas questões em dúvida, do abuso de direito de uso de procuração. Tem pessoa que se permanece eternamente como síndico, por quê? Porque ele tem a procuração da maioria, vamos supor, vai 10 pessoas, mas ele tem 15 procurações, não adianta que as outras 10 pessoas votar contra na Assembleia e ele sozinho já manipula toda aquela situação. Então isso pode ser discutível judicialmente. Muito Olha grave, só, eu tenho um sabia? condomínio que a pessoa que ficou lá como síndica e se perpetuou durante um longo período, ele era uma pessoa que ele era um corretor de imóveis, em que ele fazia é um condomínio que, de muitas locações, então ele era um corretor de imóveis que ele locava as unidades para outras pessoas, para proprietários, digamos, proprietários dava para ele procuração para corretagem e também para nessa mesma procuração para se fazer representar em assembleia. Então, como ele era o corretor de, sei lá, 50 unidades, um prédio de 600 apartamentos, ok, beleza, mas como uma grande massa era de locação, os proprietários não iam, ele com as 600, ele se perpetuou durante anos. Por quê? Porque a procuração dele era para locação e também representar em assembleia. Eterna, validade eterna, né? Validade Isso que é o eterna. Lembrando, gente, que é importante ressaltar que não tem nada de ilegal nisso, tá? Assim, agora só tem uma outra coisa que ela escreveu aí, e agora a gente tem que entender que cada condomínio tem a sua convenção, mas em sua grande massa, alguns itens eles são bem parecidos de diversas convenções. E aí tem um item que está falando bem assim, que ele está querendo em assembleia concorrer como síndico, né? Exatamente, concorrer como síndico. Tem que lembrar que o Código Civil fala que para ser síndico pode ser pessoa física ou jurídica, condômina ou não. A salvo se na convenção estiver falando que deve ser proprietário. Sim. Lembrando que ela, verificando esse item, essa pessoa, para ela se candidatar, nem precisa dessa procuração. Talvez ela precise dessa procuração por votos para se fazer representar por outras unidades. Mas para que ela se candidate ao cargo de síndico, nem dessa procuração ela precisa. Exato. Eu acredito que essa procuração que ele fala da pergunta é de um morador, de uma pessoa que não é moradora, pelo que eu entendi, que recebe a procuração de um morador para se eleger como síndico, representando aquele morador na Eu acho que unidade. nem para eleger, para você poder participar da Assembleia. Né? Ou para participar da Mas às Assembleia, vezes né? assim. Assim, a gente assim. sabe que o nosso direito ele é bem complexo, bem denso, né? Uma das legislações mais densas, mais complexas do mundo, e por isso tem esses vários gatilhos. Eu já vi síndicos que não tinham nem chapa de concorrência, que ia ser um síndico só, serem substituídos porque o síndico anterior, no dia da Assembleia, já sabia fazer toda essa estratégia, foi atrás de 17, 18, 20 procurações, porque ele era bastante conhecido. Havia erros na gestão do síndico, né? Erros fundamentais na gestão do síndico, principalmente em relação a obras, e ele conseguiu destituir uma síndica que estava fazendo um excelente trabalho, porque ela ia chegar na auditoria daquela obra que o síndico tinha feito anterior. Então, o que ele fez? Ele costurou todo um ambiente sociopolítico ali, que ele tinha influência, pegou a procuração, principalmente pessoas que estavam viajando, etc. e tal, e quando chegou a eleição, ele votou numa candidata que nem existia. Ele pediu uma amiga para se candidatar, votou nela. No final das contas, esse síndico
pela influência social que tem, ele acaba conduzindo todo o condomínio e ela assinando como síndica. Só que quem está tomando prejuízo com isso é o condomínio. O condomínio tem patologias estruturais, tem obras que têm que ser feitas de emergência e obras que têm que ser corrigidas porque foram mal feitas. Obras estão gerando infiltrações, patologia de estrutura, que não vão acontecer rupturas ou riscos eminentes a curto prazo, mas a partir de 5 anos eles vão ter que fazer as obras obrigatoriamente. E esse cidadão só está, através das procurações, ganhando tempo para se distanciar da gestão dele. Né? É porque isso aí tem muitos anos e tal. Não tem nada a ver. Então, essa questão da procuração, eu acho que ela tem que ser muito bem colocada pelos síndicos no edital, ela tem que ser muito bem conferida, né? O propósito da procuração, o modelo. Acredito muito que o doutor Cláudio deve até concordar comigo, talvez, porque a gente conversa aqui, pessoal, mas isso aqui tudo é natural, a gente não tem nenhum roteiro para a gente se preparar, não. A pergunta vem e o dia a dia a gente está aqui para ajudar a conversar e resolver. O formato dessas procurações, o propósito, sabe, o que está sendo votado em Assembleia, eu faço um apelo para o síndico, comunica aos seus moradores, fala para eles irem. Porque às vezes o cara que está te representando na procuração, ele tem uma ideia totalmente diferente do seu próprio conceito sobre o seu patrimônio. Então é um erro muito grande. Você tem um patrimônio, você se dedica, junta o dinheiro, compra, vai lá, reforma, acolhe, põe sua família e tal. Quando chega a hora das assembleias, de você decidir o futuro daquilo, o investimento que vai ser feito, primeiro pensamento errado, você começa achando que tudo que você está gastando com o apartamento é despesa. Deixa eu te contar um negócio, só tem o privilégio de gastar com taxa ordinária quem mora no apartamento, ou inquilino ou proprietário. Só tem o privilégio de investir numa reforma, numa manutenção, quem é dono de uma propriedade. São milhares de pessoas no mundo, bilhares, né, de pessoas no mundo, sem imóvel, sem um ponto, sem ter o que você tem. Aí você tem a oportunidade de cuidar daquilo, você acha que não compensa, você fica reclamando de picuinha, fica dando procuraçãozinha, passando para lá e para cá. O direito de opinar sobre o destino do seu patrimônio. Olha, a qualidade de vida, o patrimônio, o jeito que vai estar sendo cuidado, o tipo de material, a forma de comportamento, tudo isso é decidido em assembleia. Investimento, valorização. Investimento. Para de olhar seu imóvel como uma despesa, por favor, e olha como um investimento. Para de ter o não desejo de estar presente, onde as coisas vão deliberar o futuro que acomete a você, o seu filho, o seu patrimônio, a sua segurança social. Faça o contrário, ajude o seu síndico a verificar o combate a incêndio todo ano. Eu tenho lugar que eu vou fazer inspeção, Thiago, que o condomínio tem um lado de corrimão, não tem uma fita antiderrapante na escada, e o cara está achando ruim porque o bombeiro determinou que vai botar 2 corrimão e vai botar a fita na escada. O cara está reclamando que o prédio dele tem 3 pavimentos. Aqui em Brasília antigamente não se pediu o alarme, né? A central de alarme, e agora pede. Ele está achando ruim porque ele vai ter que gastar para o ambiente ficar melhor, ficar mais seguro, ficar mais saudável. Não faz sentido. Eu estou numa luta, já tem vários anos, para popular a engenharia condominial. Não é para ficar milionário não, gente. É porque é necessário, é porque a gente vê condomínios como o Saint-Tropez aqui na Ceilândia, que por falta de uma inspeção predial e mais um monte de despreparo do síndico, está todo mundo fora do prédio. Já tem 3 anos. Apartamentos que valiam 250 mil reais, por exemplo, que hoje você consegue comprar por 70 mil. Porque tem uma taxa extra de R$1.000 por mês. Mas adivinha, aquilo não foi feito com aqueles problemas. Ao contrário, foi com a carta de habitos, foi aprovado, as pessoas ficaram felizes pela primeira conquista, compraram o imóvel. Agora entrou numa administração tão ruim, uma mentalidade tão mesquinha de procuração, de reduzir custos, de qualquer jeito, de dar jeitinho brasileiro, de empurrar a garganta abaixo, que o prédio entrou em ruptura estrutural. Depois viram que a fachada também estava pior do que a estrutura. A última coisa, gente, abalar no condomínio é a estrutura. Se a estrutura está se abalando por falta de manutenção, o que dirá da fachada? O que dirá do telhado, do esgoto? Então, tem que quebrar essa consciência, esse tipo que as pessoas estão gastando com o apartamento. Não, no seu apartamento, seu síndico fazendo uma gestão tranquila, você está investindo no seu patrimônio. É diferente. Quero fazer um adendo, né? Fazer um adendo só falando sobre procurações. Em assembleias de condomínio, tem que levar em consideração que o seu filho, ele não é proprietário. Se você pedir para que seu filho vá à assembleia, é necessário que ele tenha uma procuração. Assim como qualquer pessoa que morar dentro da sua unidade,
Pode ser o seu filho que mora dentro da sua unidade, ou ele usufrua daquele local, ele é necessário que ele tenha procuração. A gente vai muito para a Assembleia e, infelizmente, barra o filho de proprietários a votarem. Por quê? Porque ele não é proprietário, aquilo ainda não é de propriedade dele. Isso serve para a mãe, para o tio, para o periquito, para o papagaio. Propriedade é só quem está lá na certidão de ônus. Exatamente. Se você não tiver na certidão de ônus, você não é proprietário e você tem obrigação de procuração. Então, para que você não vou falar sobre a palavra passe vergonha, mas eu nem estou tentando. O constrangimento desnecessário de você ser barrado ao direito de voto em uma assembleia, vá com uma procuração. Outra coisa, é muito importante, existem convenções, são poucas convenções, assim são poucas assembleias em que determina que as procurações têm que ser reconhecidas firma no cartório, mas existem muitas convenções, existem muitas assembleias que falam isso. Então procure saber antes para que você não vá com apenas uma procuração simples, sem reconhecimento de firma no cartório, e quando você chegar lá, você também ser constrangido a não poder votar. Participar você pode? Pode participar. Pode dar sua opinião? Pode dar sua opinião. Votar você pode? Não. Você só pode votar com procuração, e se estiver falando que a procuração tem que ser reconhecida firma, é só com procuração de reconhecimento firma. Então é melhor você procurar saber as normas e regras do seu condomínio antes, e não chegar lá na Assembleia e falar eu não sabia. Porque a partir do momento em que você mora num condomínio, você tem a obrigação de saber as normas e regras daquele local. Um exemplo é, se eu matar alguém no Brasil e falar eu não sabia, a lei, de qualquer forma, ela vai ser imputada a você, porque você tem a obrigação de saber quais são as normas e regras daquele local que você está convivendo. É isso aí, Brasil! Bom demais o programa de hoje, reta final. Bota os apoiadores aí, meu jovem Silas, flamenguista do Brasil. Vamos lá! Aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, vem pra cá, papo maravilhoso. Toda segunda-feira, Rede SPTV. Aí, Gabriela, fala aí da Facilite, minha jovem. Facilite Gestão Condominial, a melhor administradora do Brasil. Ficou bonito, né? Oxi. Por favor, gente, nos sigam. É @facilite.condominial no Instagram. Nós estamos à disposição para resolver qualquer problema que você tenha, por afinal de contas, somos a melhor administradora de condomínios do Brasil. Bom demais! @facilite.condominial. Próximo, amigo Silas, vamos lá. Próximo aí vai ser... vai lá, Jorge, fica à vontade. Fala VSB Engenharia, novidade para você aqui da região de Brasília, Centro-Oeste. Nós estamos com promoções aí pro pós-carnaval. Até o final do mês de março você consegue contratar laudos, inspeções, consultorias, assistência técnica, jurídica. Se você tem que executar uma garantia contra a construtora, está tentando resolver essas questões, não está conseguindo, você não precisa só de um engenheiro, você precisa de um engenheiro como eu, especializado no atendimento técnico a condomínio. Eu sei onde é que dói no seu joelho, eu sei onde é que dói no joelho da construtora, e com isso a gente consegue construir a sua defesa ideal. Então, assistência técnica judicial, laudo de inspeção, treinamentos para o síndico, plano de manutenção e uma consultoria especial para você. @Condominial Engenharia. Próximo, amigo Silas. Olha, Combate Extintor, amiga Juliana. Pessoa maravilhosa também, sempre ajudando os síndicos aí. Combate Extintores, segue Combate, amiga Juliana. Próximo, Silas. DS Condominial, 30 anos, meu filho. 30 anos garantindo condomínio, inclusive. Depois vai lá no seu YouTube, tem um bate-papo que eu tive com o André, com o Daniel, que um papo maravilhoso falando sobre garantidora. Essa aqui é a referência no Brasil, DS Condominial, a maior do Brasil. 30 anos, cara, mais de 1.000 condomínios garantidos no Brasil todo. Próximo, amigo Silas. Cicobi DF1000, a melhor gente do Brasil. Inclusive, quero mandar um abraço para todo mundo do Cicobi DF1000 que está nos apoiando aí de síndico para síndico. Tem a playlist de síndico para síndico. Mais de 90 papos com síndicos do Brasil todo. E o Cicobi está nos apoiando nesse projeto, porque ele quer ouvir o síndico, ele quer abraçar esse síndico, para a gente poder propagar esse conhecimento que é muito importante. De síndico para síndico, segue a nossa playlist que foi altos papos maravilhosos e vão ter mais ainda durante esse ano. Próximo, meu amigo aí. Próximo, tem mais algum? Foi todo mundo! Estamos reta final do nosso bate-papo aí. Gente, o que é mais importante? Conhecimento é poder, meu jovem. Lembre-se disso. Você tem um conhecimento, você vai errar menos, você vai acertar mais. E assim, síndico, tenha sempre cautela. E errar faz parte do processo. A gente erra mesmo. Tem que corrigir nossos erros, né?
Então melhora a sua gestão todo dia. Doutor Claudiano, fica à vontade, suas considerações finais. Ô Thiago, gratidão, né? Por esse programa, a gente sempre aprende mais do que repassa informações aqui. Se você quiser saber mais um pouquinho, né, sobre jurídico condominial, questões de assembleia, prestação de contas, me segue lá no Instagram, claudiviana.dv. Obrigado. Bom demais, Jorge, fica à vontade. Só agradecer, meu amigo. Aqui é um ambiente maravilhoso, onde eu absorvo sempre do direito, sempre do administrativo. Absorvo essa experiência maravilhosa do Thiago aqui, 10 anos de sindicatura, não é mole não, viu? É muita experiência, é muito conteúdo. Sem contar que o cara é um comunicador, tem entrevista com muita gente. Isso faz o quê? Expande a sua mente. O recado para os nossos seguidores aí, os nossos síndicos, é: esteja nos ambientes, observe os ambientes, nem todo é para você, mas conheça o network do síndico, conheça as dificuldades, tenha um plano de trabalho ao longo da sua gestão. É muito importante que você saiba contar a sua própria história. Qual é o site mesmo? Método síndico, método SGP. Método SGP, síndico gestor de patrimônio, é a revolução dos condomínios, batizado aqui pelo Thiago, porque, gente, está acontecendo. Ó, vamos ser sério, vamos falar sério. Está acontecendo. Todos os dias o ponteiro do relógio muda para uma gestão mais profissional. Todos os dias o seu patrimônio precisa de um profissional que olhe para ele com carinho. Assim como o seu carro precisa de uma manutenção especializada, como você vai ao cardiologista, ao médico, olhar para aquilo por uma questão onde você quer ter certeza, não é justo você colocar isso no ombro do síndico. O síndico não tem uma formação específica para administrar um patrimônio que está toda hora a gente convivendo, cheio de problema, com jurídico, etc. Precisa de preparação, precisa de conhecimento. Então esteja nos ambientes, acessa lá o método, é lógico que eu quero vender o método, mas não é essa a questão. Esteja aqui com a gente, deixa seu like, faz sua pergunta, se movimenta, porque quando essas dificuldades chegam, a gente tem que estar preparado. Quando a gente não está, fica mais difícil, né? Vamos lá, Sozinho Gabriel. é mais Fica à difícil. vontade, amigos, com os finais. Sempre uma honra estar aqui com vocês, aprender mais com vocês, conforme o Dr. Cláudio falou. Acredito que eu sempre aprendo muito mais do que eu transmito o meu conhecimento. Quero agradecer ao Thiago a oportunidade que nós temos de estar aqui transmitindo esse conhecimento para vocês. É feito com muito amor, é feito com muito carinho. Realmente, de fato, o que o Diógenes fala, o nosso grande desejo é que... Tem uma passagem bíblica e eu sempre vou falar sobre ela, é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. O nosso projeto é sempre fazer com que você tenha noite de sonos mais tranquilas. Como? Porque se você faz uma boa obra, uma obra bem gerida, noite de sono tranquila. Se você tem uma administradora que te instrui para que você não passe por alguns percalços do caminho, noite bem instruída. Minha mãe falava bem assim: filha, não vai por essa rua porque essa rua tem buraco. E é mais ou menos dessa forma o que nós pensamos. Olha só, nós já passamos por essa rua, nós já conhecemos pessoas que passaram por essa rua, e nós estamos aqui justamente para te instruir, para que você não passe por essa rua. Às vezes contornar 10 metros pode ser trabalhoso? Pode, mas vai fazer com que você não tenha uma dor de cabeça tão grande lá na frente. Então procure, de fato, profissionais capacitados que possam te auxiliar neste caminho. Existem sim profissionais capacitados que possam te auxiliar neste caminho. Lembre-se, o mais barato nem sempre é o mais capacitado. O mais caro também não. E o mais bacana... Quer terminar? Desculpa, pode. Beleza, mais bacana não existe atalho, meu jovem. Vamos que vamos. Amigão síndico, amiga síndica, muito obrigado pela sua audiência, sua presença aí. E até o nosso próximo encontro. Bom carnaval pra todo mundo aí. Valeu, um abraço. Fui!